O presidente fez esse pronunciamento depois que o Congresso não aprovou o orçamento do ano fiscal, que está começando hoje, e aí foram interrompidos vários serviços públicos federais, né? Então, Obama fez uma grande crítica à oposição, disse que os republicanos fecharam o governo, porque eles usam esse termo, né, quando isso acontece. Não é aprovado o orçamento, eles dizem, ou o governo fecha, porque grande parte dos serviços públicos não são oferecidos. Então, ele disse que os republicanos fecharam o governo só porque não gostaram de uma lei, no caso da reforma da saúde defendida pelo presidente. Os republicanos vincularam a aprovação do orçamento ontem ao adiamento por um ano dessa reforma da saúde que é conhecida como Obamacare. O presidente falou das pessoas que estão sem receber seus salários a partir de hoje, mesmo tendo que manter suas famílias, e pediu aos republicanos, voltando a fazer uma crítica ferrenha ao Partido Republicano, pediu aos republicanos que reabram o governo para permitir que os funcionários voltem a trabalhar. E em seguida ele discorreu muito tempo sobre as vantagens dessa reforma da saúde para a população americana, disse que não vai ceder à ala radical do Partido Republicano que quer evitar que a lei entre em vigor, e lembrando que ele estava ali cercado de várias pessoas que estão tendo ou tiveram graves problemas de saúde e não receberam aí nenhuma ajuda do governo. Flávio Oliveira, foi um discurso que teve uma crítica bem direcionada ao Partido Republicano e num tom até de campanha democrata, Isso, né? Foi muito duro, né? Foi muito enfático, palavras fortes que o presidente Obama usou. Falou por 20 minutos, né, Maria? Então, um discurso longo, que distou até nas últimas semanas. Ele até tem falado em alguns momentos, mas eu não lembro de nenhum discurso, por exemplo, sobre Síria ter durado esse tempo todo. É verdade. Que é uma questão que tem mobilizado, ocupado muito o governo americano, o presidente Obama em particular. O que eu achei interessante também nesse ponto foi que ele chamou atenção para algo sobre o qual ele tinha falado ontem, que era ele não iria ceder às chantagens, né, do partido, da ala do Partido Republicano, que queria a revogação ou adiamento da lei de serviços de saúde acessíveis, que é a chamada Obamacare. Ele disse que estava havendo uma tentativa de chantagem, quer dizer, liberar o orçamento, liberar as atividades do governo em troca do adiamento, e o que ele falou muito fortemente, praticamente metade ou mais do discurso de hoje, foi dizendo o seguinte: a lei está em vigor e a partir de hoje, 1º de outubro, as pessoas podem começar a ligar. Ele deu um número, né? Um número, 0800, né? Até que ele falou, mas é um 0800 dizendo que as pessoas, a população pode ligar e tomar informações sobre as novas modalidades de plano de saúde, mais baratos, porque o risco foi diluído. Portanto, ele diz o seguinte: essa lei foi aprovada, está em vigor, foi confirmada pela Suprema Corte e ela não retrocederá. Portanto, o que eles estão fazendo é parar o governo sem nenhum benefício em troca, né? Eles não conseguiram o que eles querem e ainda assim pararam o governo, e como você bem lembrou, ele disse textualmente isso: peço aos republicanos que reabram o governo. Então, muito diretamente a acusação ao Partido Republicano, à oposição ao governo Obama, né? Então vamos lembrar o que significa esse fechamento do governo, né, que ele disse que já não acontece há 18 anos. Como é que funciona isso nos Estados Unidos? Ao contrário do Brasil, no Brasil a gente sempre tem problemas também, tivemos esse ano, da questão da votação do orçamento, mas no Brasil você pode continuar gastando o orçamento do ano que passou, enquanto não resolve essa pendenda. Ou faz uma outra emenda de emergência, né? Aqui a gente consegue, né, driblar esse problema por mais tempo. Nos Estados Unidos, não. Enquanto não é aprovado o orçamento, os serviços públicos federais ficam interrompidos. Claro que eles continuam pagando, por exemplo, os salários dos militares, que eles chamam daquela frente que não pode ficar sem a remuneração. Mas alguns servidores civis também considerados essenciais, de uma lei bem recente, né, em que eles identificaram alguns segmentos considerados essenciais entre os civis, justamente para preservar. Porque, Maria, o próprio presidente Obama lembrou, essa queda de braço, ela vem desde 2011, né? A cada nova
virada de orçamento, ou quando a dívida encosta no teto, né, no limite autorizado pelo Congresso americano, você tem esse embate. Tivemos lá em 2011, quando ele lembrou bem, os Estados Unidos, na época ele ficou furioso, achando que era desnecessário, mas hoje ele usou contra os republicanos o fato de a agência de classificação de risco Standard & Poor's, a S&P, ter reduzido a nota de rating, né, a nota de risco da dívida americana em razão daquele problema em agosto de 2011. Você lembra disso, que foi um elemento também, levou muita atenção aos mercados. Logo depois da posse desse segundo mandato do presidente Obama, tivemos também uma queda de braço em que ele voltou a acusar os republicanos de querer parar o governo. Mas nesse nível, nesse grau de tensão e de paralisação que aparentemente começou a acontecer e ainda vai se prolongar, porque a gente não tem notícia de que um acordo tenha sido firmado, desde 1996 não se via, né?